O episódio da travessia do Mar da Galileia em meio à tempestade, quando Pedro caminhou sobre as águas e Jesus estendeu a mão para salvá-lo, é amplamente conhecido. Mas há outro momento, anterior a esse, quando Jesus manifestou um milagre silencioso e profundo, revelando o poder da confiança em meio à escassez, a pesca próxima a Genezaré, quando Simão Pedro, esgotado de uma noite frustrante, ouviu um convite inesperado: lançar novamente as redes. Essa história, narrada em Lucas 5, ecoa até hoje como um chamado para perseverar mesmo quando nada parece dar certo. Era cedo, o sol mal nascia sobre as colinas que cercavam o lago. As águas reluziam com tons de prata e ouro e os pescadores, de semblantes cansados, arrastavam seus barcos até a margem. O cheiro de sal e de redes úmidas se misturava ao murmúrio do vento. Simão Pedro limpava as cordas endurecidas pela noite anterior. Nenhum peixe, nenhum lucro, apenas o peso do cansaço. Junto dele, André observava em silêncio, enquanto Tiago e João cuidavam dos remendos. Não faz sentido tentar de novo, Simão, murmurou André, enxugando o suor da testa. O lago está calmo, mas vazio. É como se os peixes tivessem desaparecido. Pedro suspirou, apertando os dedos nas cordas grossas. Irmão, às vezes até o mar se cala. Trabalhamos a noite inteira e nada. Acho que vamos para casa. Mas antes que o desalento dominasse por completo, um homem se aproximou da multidão que ouvia suas palavras à beira d'água. Era Jesus de Nazaré. Jesus pediu: Simão, posso entrar no seu barco? O pescador hesitou por um instante. Conhecia aquele homem de vista, falavam que era um mestre, um pregador diferente. Claro, mestre, suba, mas não há muito o que fazer aqui hoje. Jesus entrou no barco e pediu que o afastassem um pouco da margem. Enquanto a embarcação balançava suavemente, a voz do mestre ecoava sobre as águas, levando ensinamentos ao povo reunido. Pedro remava vagarosamente, observando a paz no rosto de Jesus e sentindo algo mudar dentro de si. Quando ele terminou de falar, voltou-se para Simão e disse com serenidade: vamos para águas mais profundas. Lança as redes de novo. Pedro olhou o horizonte e riu, sem ironia, apenas com resignação. Senhor, nós trabalhamos toda a noite e não apanhamos nada. Mas fez uma pausa, olhando os olhos firmes de Jesus. Sobre a tua palavra, lançarei as redes. Enquanto remava, Tiago olhava com ar de dúvida. André balançava a cabeça e João mordia o lábio. Você acredita mesmo que vai mudar algo agora, no meio do dia? Perguntou João. Pedro respondeu sem tirar os olhos da linha d'água. Não sei, mas nunca encontrei olhos como os dele. Quando fala, é como se o mar escutasse. As ondas tocaram o barco com leveza e Pedro lançou as redes. Houve silêncio. O lago parecia prender a respiração. Então, algo se moveu de repente, primeiro um puxão leve, depois outro, mais forte. As cordas se tensionaram. Pedro arregalou os olhos. André, Tiago, está cheio. Elas estão rasgando. Os 4 homens começaram a puxar, atônitos, enquanto os peixes saltavam em meio à espuma. O barco vergava sob o peso da abundância. Pedro fez sinal para outro barco próximo e gritou: rápido, venham ajudar. Tiago e João chamaram seus companheiros e juntos começaram a encher as embarcações até quase afundarem. Risos e gritos misturavam-se à euforia. Era o impossível acontecendo diante de todos. Em meio àquela abundância, Pedro olhou novamente para o mestre. O coração batia forte, não pelo milagre em si, mas pela presença de quem o tornava possível. Ele se lançou aos pés de Jesus e, com a voz embargada, disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Mas Jesus o ergueu com as mãos firmes e compassivas. Não temas, Simão. De agora em diante pescarás homens. O olhar de Pedro se perdeu por um instante na imensidão do lago e uma nova coragem nasceu dentro dele. Uma coragem que não vinha da pesca, mas da fé. Nos dias que se seguiram, Simão não foi mais o mesmo. O barco, antes sua segurança, tornou-se apenas lembrança. Ele deixou as redes, as águas e o comércio dos peixes para seguir aquele que lhe prometera algo maior. Não entendo tudo, André, confessou a seu irmão certa noite, enquanto as chamas da fogueira tremulavam, mas sei que quero ir aonde ele for. Se as palavras dele movem os peixes do mar, o que não fará com os corações humanos? André assentiu pensativo.
Acho que nas águas profundas não estão só os peixes, Simão. Estão as promessas. Enquanto caminhavam com Jesus de vilarejo em vilarejo, os antigos pescadores aprenderam um novo ofício, o de lançar a rede da esperança sobre as almas cansadas. O lago de Genezaré ficou para trás, mas o eco daquele dia permaneceu em suas memórias. A cada cidade, a cada enfermidade curada, a cada lágrima enxugada, Pedro recordava a voz calma de Cristo. Avança para águas mais profundas, e entendia que era mais que uma instrução de pesca. Era o convite eterno à fé que insiste, mesmo após o fracasso. Em um desses momentos de lembrança, já muitos anos depois, Pedro contava essa história aos novos seguidores em Jerusalém. Eu estava cansado, sujo e frustrado. Nada havia dado certo. E quando ele me pediu para tentar de novo, tudo dentro de mim gritava, não vai funcionar. Mas obedeci e vi o impossível acontecer. Hoje entendo que não era sobre peixes, era sobre confiar. Quando você confia, Deus transforma redes vazias em bênçãos transbordantes. Os ouvintes se emocionavam, pois reconheciam ali o espelho de suas próprias lutas. A história daquele dia em Genezaré é um lembrete eterno para todos nós. Quantas vezes, depois de um esforço árduo, não colhemos fruto algum? Quantas vezes lavamos nossas próprias redes com desânimo, pensando em desistir? O convite de Cristo permanece o mesmo, tentar mais uma vez, mas agora segundo sua palavra. Nem sempre veremos um milagre imediato, mas cada ato de fé lança uma nova rede na direção da providência divina. Hoje, talvez o mar silencioso da sua vida pareça não responder. Pode ser o emprego, a saúde ou a esperança que secou. Mas assim como Pedro, somos chamados a remar um pouco mais fundo. Lá, além das margens do medo, existe uma promessa esperando para ser puxada. Deus ainda faz o impossível na rotina cansada daqueles que confiam. Ele transforma o nada em abundância, as noites infrutíferas em manhãs cheias de renovo. Basta uma palavra e o mar obedece. Que a fé simples de Simão Pedro nos inspire a escutar e obedecer ao Mestre, mesmo quando tudo em nós hesita. E quando o desânimo sussurrar que não vale a pena tentar mais uma vez, lembre-se, as maiores colheitas acontecem depois das noites vazias. Confie, lance a rede novamente e espere pelo milagre que só vem àqueles que persistem. Se você gostou, curta e compartilhe para que mais pessoas lancem suas redes com fé.